Olá, cheguei cumprindo meu combinado. Boris estava aqui falando na televisão, agora ficou melhor, ouviu? Tava falando aqui na televisão e eu tava esperando um pouquinho, porque eu sei que é todo mundo aqui no UK ligado na TV. Mas eu queria já agradecer que vocês estão aqui. Deixa eu só botar o assunto aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Ansiedade. A gente vai falar de um assunto muito importante. Difícil aqui clicar. Que é essa loucura que a gente tá enfrentando. Que é confinamento, né? Não preciso nem falar. A gente já bem sabe que não tá fácil pra ninguém. Oi, gente. Deixa eu só... Tô aqui tentando... Peraí. O pessoal tá entrando. E eu combinei de fazer uma live aqui sempre quando eu conseguir, porque eu tô com 3 crianças em casa. Graças a Deus o marido tá lá embaixo, então ele tá conseguindo me ajudar. Mas alguém vai entrar aqui com certeza já já. E por que não, como não, começar esse bate-papo leve, descontraído com... Oi, gente! Todo mundo aqui. Falando sobre ansiedade, né? Como é que a gente consegue lidar com essa sensação que vem ondas, é uma coisa meio louca. E é muito difícil de administrar, ainda mais tendo uma rotina super diferente, né? Marido em casa, filhos em casa, a dinâmica do fim de semana diferente, só que, né? Enfim. Então, eu resolvi convidar uma pessoa que pra mim é a melhor pessoa pra falar sobre isso. É um pouco puxar a sardinha, né? Parece, mas não é, porque é uma pessoa muito boa pra falar sobre isso. Ela trabalha com isso, com motivação, com mudança, com sentimentos, como administrar essas emoções todas, enfim. Eu vou chamar a minha mãe, que ela tá aqui, e a gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Minha mãe, Ana Ribeiro, e ela é psicóloga já há muitos anos, especialista exatamente nisso. Ela pode contar um pouquinho melhor aqui sobre ela, ninguém melhor, né? Hello! Alô! Rio de Janeiro, Londres, Rio de Janeiro. Ai, que legal, mãe, que deu certo. Eu vou chamá-la de mãe, né, mãe? Porque bobeira não chamar, né? Enfim, eu tenho uma mãe que é especializada nisso, por que não chamar, né? Não vou deixar de chamar porque é minha mãe. Eu só queria, mãe, conta um pouquinho de você, para as pessoas que não te conhecem, para saberem quem você é, que eu não tô chamando você aqui só porque você é minha mãe. Olá, eu sou Rosiana Ribeiro, sou mãe da Melissa, da Mel Albuquerque, sou psicóloga. Na verdade, nós mães, nós mulheres, né, nós pessoas, às vezes temos vários papéis na vida. Então, eu estou contando para vocês os meus papéis, né? Mãe da Melissa, psicóloga, eu trabalho com motivação e mudança. Mudança no início, já há 20 anos, quando eu iniciei com essa abordagem, era muito dirigida a pessoas que tinham comportamentos prejudiciais, portadores de dependência química, alcoolismo, compradores compulsivos. E com o tempo essa abordagem foi mudando e hoje a gente trabalha com mudança em geral, mudança do estilo de vida, momentos de crise, perda. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que eu chamo assim de como se fosse um sinal de que está na hora da gente mudar. E essa necessidade eu venho percebendo há muito tempo. Então, se você olhar ontem os meus atendimentos, aliás, os atendimentos dessa semana, mas especialmente anteontem e ontem, o que eu escutei muito foi gente começando a repensar em valores. Antigamente, as pessoas entravam no meu consultório, começavam a conversar comigo e eu precisava resgatar valores. Descobrir o que aquela pessoa valorizava mais, o que era mais importante na vida dela, e isso não era tão simples não, tá? Era bem puxado. Muita gente até
tateava em falar. Ontem, o que eu percebi é que as pessoas, parece que os valores começaram a emergir, a necessidade de retomar valores emergiu. Então, eu ouvi sobre solidariedade, eu ouvi sobre família, eu ouvi a necessidade de amigos, eu ouvi as pessoas muito solitárias, sem saber o que fazer sozinho, e de repente uma palavrinha e quem melhor do que a gente para se fazer companhia em alguns momentos. Mas, enfim, Melissa, vamos lá. O que que você tá percebendo aí? Não, mas é bem isso também. Até escrevi hoje, fiz até um post hoje, porque eu acho que é bem isso, sabe? Eu tenho a sensação de que também foi preciso parar tudo para a gente dar um boot e reavaliar e começar de novo algumas coisas, revalidar mesmo algumas coisas, mudar outras. Talvez isso também gere um pouco de ansiedade, né? Da gente ficar com os nossos pensamentos porque o que eu tô ouvindo bastante, a gente tá, enfim, os grupos de WhatsApp estão enlouquecidos no meu celular, nem tô conseguindo me manter tão atualizada assim, conversar com todo mundo, responder, porque tá todo mundo falando, que louco, né? Porque a incerteza gera muita ansiedade, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe qual o pronunciamento do dia do Boris aqui no UK, né? Ele todo dia, 5 horas, ele faz uma coletiva de imprensa. E fica todo mundo ligado para saber se será que alguma coisa vai mudar. Ontem as escolas fecharam. No dia anterior, alguma outra coisa foi anunciada. Enfim, cada dia é uma coisa diferente. Hoje não teve nada de revolucionário, assim. Continua tudo como tá, enfim, ele tá... mas cada dia ele dá um passo a mais que vai ser, enfim, que vai acontecer na nossa vida e isso afeta a gente muito. Hoje rolou um papo de que vai ter lockdown, que os mercados vão fechar. Eu não acho que isso seja possível, porque, pelo que eu vejo, os mercados estão sempre abertos. Mas, enfim, isso gera uma ansiedade. Aí saio eu, fui lá comprar um pouquinho de comida, porque a gente está com as crianças aqui. Então, almoço, jantar, café, lanche da tarde, aquele snackzinho, né? Aí, então, a gente fica ansioso. Vem em ondas, né? Às vezes eu acalmo, falo, não, peraí, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você vê aí, a China já está retomando, a economia já está indo bem, mas isso dá uma ansiedade. E aí, enfim. Eu vou pegar aí uma deixa sua. Você falou assim, porque nós estamos vivendo um momento de incerteza, mas vem cá. Se vocês perceberem, de uns tempos para cá, a gente vem falando muito, vocês devem ter escutado muito aí em Londres sobre mindfulness, sobre meditação com atenção plena. A gente viveu o momento, viveu o agora. É como se o mundo tivesse convergindo para esse momento. Eu sinto como eu comecei a ir nos encontros com o Dalai Lama em 2010, acho que foi 10 ou 12. Não tenho certeza. Mas o que eu vejo nesses encontros, eles falavam muito disso, da necessidade de uma união do ser humano, de uma necessidade da gente viver com o mesmo propósito, que seria o quê? Parece piegas, mas não é. Ser mais compassivo, ter mais empatia, saber olhar para o outro com mais amor, que o amor era a ferramenta principal do ser humano, que eu acho que a partir do momento que a gente tem pensamentos e sentimentos, eu acho que a riqueza que a gente tem de ter essa coisa maravilhosa, eu sou assim super adepta e a favor desse sentimento chamado amor. Então é assim, a gente saber dar amor o tempo todo, isso está sendo divulgado há muitos anos, mas agora é como se tivesse caído uma bomba na cabeça das pessoas, porque qual é a certeza que a gente tem do amanhã? Esquece essa questão do vírus. A gente está aqui, está bem, tudo pode acontecer. A gente não tem certeza do amanhã, a gente tem certeza do hoje. E o que eu vinha percebendo, e o mundo, não era só eu, a maioria das pessoas vinha percebendo, é que todo mundo sempre com a internet, as pessoas hoje na minha frente, e eu ao mesmo tempo, o jovem ao mesmo tempo está ali na frente, porque ele tem que correr para quê? Essa é a minha pergunta. Ele não vive o hoje, ele não presta atenção, ele perde o olhar dos filhos, ele não tem tempo para nada, os casais estão se perdendo, a gente vê assim, hoje as pessoas fazendo aquele casamento, eu chamo check. Eu vou casar, check.
agora eu vou ter um filho, check. Verdade. E aí o filho nasceu, já está preocupada que tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro, tem que competir, competir o tempo todo. Então, a vida virou um checklist para depois, no futuro, lembrar do quê? Quando você sentar no futuro e tiver, seus filhos já tiverem casado, fazendo o check da vida deles, qual vai ser o check que a gente vai fazer? O que é que sobra para nós se a gente não vai ter nem lembranças? Porque não tem, o que eu sinto é que quem vive o tempo todo com o celular na mão, quem está correndo de um lado para o outro nessa competição que está sendo assim, muito incentivada por valores distorcidos, não vai ter o melhor cofre da vida, que é memória. Memória de coisas boas. Claro que a gente vai ter memória ruim. E eu sempre digo que não esquece o que é ruim, não. Não tenta esquecer, ao contrário, bota coisas boas no lugar, que o bom fica tão maior que o ruim vai acabar se afastando. A gente, graças a Deus, a gente tem o compartimento das lembranças é o mesmo, boas e ruins. Então, não dá para a gente querer esquecer. A gente tem que aprender a lidar com as lembranças ruins. Mas esse cofre das memórias, ele é fundamental. E qual é a memória que as pessoas que estão presas na internet têm? Né? E outra coisa que eu estava pensando quando eu estava me arrumando para sentar com você, eu falei assim, gente, e se por acaso, além desse vírus, surgisse um pane na internet? Você imaginou? Acabou o Wi-Fi. Caramba! Meu Deus! Não fala negócio. Ia ser uma coisa de maluco. Ninguém ia saber se virar, ninguém ia acordar. E o que é pior, né? Isso está incluindo todo mundo. Aí não tem... Porque a gente está ligado. A gente não pode não estar o dia inteiro ligado na internet, mas a gente está ligado que é a nossa fonte de notícias. Né? Pelo menos para mim é não, a mais... E detalhe, né, que agora a gente estando offline, né, quer dizer, da vida, assim, né, todo mundo em casa, focado na sua família e tal, tá começando um movimento online, você vê. Ontem eu tava vendo as pessoas cantando em casa, mas aí participando, pertencendo a um grupo que fez um mix lá de pessoas cantando em casa. Então, assim, ok, você está em casa, mas você precisa estar participando do mundo virtual. Então, a gente estava se sentindo livre, né, das suas obrigações e agora tem todo esse movimento. Se você não está participando, talvez, não sei, me fez esse pensamento, sabe? Poxa, agora que eu estava livre, vou me prender de novo, né? E como levar isso para depois, quando a vida normalizar? Essa volta assim para dentro. Como fazer isso? Porque a vida vai enlouquecer de novo, né? Olha só, você percebe? Eu estou achando super interessante a gente conversar, porque mãe analisando vai perigoso, hein, mãe? Eu estou achando. É porque eu estou achando que nós estamos conversando hoje, dia 19, e você já está falando no dia que isso acabar e a vida normalizar. Mel, hoje a gente precisa saborear esse papinho que a gente está tendo. Eu estou amando. A gente está conversando, está te olhando aí, a gente ter esse tempo para conversar. Né? É um tempo maior, você está falando das suas ideias, não está com o filho no colo, que a gente fala o tempo todo, mas tem o filho no colo, uma está correndo, a outra também, às vezes a gente toma café da manhã junto, mas esse momento da gente, minha filha, eu acho assim, de uma riqueza única, né? E a gente sai daqui e vai para o futuro. E eu estava também bolando um esquema, eu tenho um curso e eu estava bolando um esquema de fazer uns exercícios com eles. E aí eu estou pensando nesses exercícios, mas vamos fazer nós aqui em um segundo. Uma das formas de você conseguir lidar com a ansiedade é você ter contato com a tua respiração e deixar os pensamentos passarem sem prestar atenção nos pensamentos e voltar a atenção para a respiração. Isso é simplérrimo, qualquer um pode fazer, mas o mundo atual está tão lotado de mensagens que simplesmente
passa 1 milhão de mensagens enquanto você está na primeira respirada e você não consegue prestar atenção na respiração. Você presta atenção no conteúdo do pensamento. Então, eu acho assim que esse momento da gente é o momento mais rico para a gente poder começar a valorizar o conteúdo da gente. E o conteúdo da gente é mesmo a nossa respiração, é mesmo a seleção de pensamentos que a gente faz. A gente pensa o dia inteiro milhões de coisas. Nossa. Se você observar, 80% é ruim, 20% é coisa boa. Por quê? Porque a gente vive para prevenir, a gente vive para se proteger. No entanto, pensamento ruim serve para proteger, mas num momento como esse, a gente precisa dos pensamentos bons. Para quê? Para aprender a viver, para sobreviver, para poder entender a vida, para ser otimista. Eu sei que tem muita gente que conversa comigo. Ontem, no atendimento, eu vi, puxa, Rosina, seria tão bom se eu tivesse essa capacidade que você tem. Eu vi que a pessoa estava querendo me morder. Porque eu realmente sou otimista, mas não é que eu não seja realista. A gente precisa entender que existem pensamentos bons, pensamentos que nos ajudam. E eu estou percebendo, Mel, atualmente, as pessoas muito ligadas nos pensamentos ruins. Os pensamentos que para prevenir, para evitar. Mas evitar o quê? Se no momento eu estou aqui sentada com você e eu estou bem. Então, é a gente começar a se alimentar de coisas boas. Eu não sei se eu me perdi, mas é porque eu estava falando do exercício. Mas eu entendi. É que você gera uma ansiedade desnecessária que não é real, né? É meio isso. Que eu estou vendo na nossa conversa, você falando do futuro. Eu acho que tudo na vida é uma oportunidade. As perdas, às vezes, infelizmente, elas vêm para a gente acordar para alguma coisa. Eu acho que esse momento que o mundo está vivendo é um momento de oportunidade para a gente parar e refletir. E ver realmente o que a gente quer da vida hoje. Né? Que estilo de vida a gente quer levar. O que é que eu tenho o que é que eu já construí da minha vida hoje? Né? Isso eu acho que é fundamental. O que é que eu estou plantando de verdade? Né? O que é que eu estou fazendo hoje? Porque enquanto eu planto, eu estou realmente saboreando, eu estou realmente vivendo. Né? Quando você planta, você tem que cuidar da terra, você está limpando a terra, você separa a semente, você faz o lugarzinho que você vai colocar a semente. Então, para plantar, você tem que prestar atenção. Então, a pergunta é, no que eu estou prestando atenção hoje que é importante para mim, que vai me fazer crescer? Eu acho que a gente está... É horrível a gente... Eu sei que tem pessoas que se zangam muito com os otimistas, e infelizmente vão ficar zangados comigo, porque eu sou otimista, sim. E eu acho que é importante, esse momento, ele está sendo uma imposição da vida para que a gente pare e se olhe. Isso que você escreveu hoje eu achei lindíssimo. Né? Depois até eu acho que você deveria ler aqui, porque tem pessoas que não tiveram possibilidade de ver. Eu acho que é importante você ler, porque é fundamental o que você falou. Você falou, foi muito pouquinho, né? Mas você conseguiu sintetizar um momento muito sério da nossa vida. Né? Então... E outra coisa que eu estava pensando, né? Como é a história de fé para você, hein? Fé? Como assim, como é que é essa história? Eu tenho fé, você não acha que a fé é o que sustenta a gente, que faz a gente estar aqui conversando uma com a outra? Pode ser. Porque o que é a fé? A fé é a certeza que tem algo maior. A fé é a certeza... que seja o que... Eu tenho que fazer o certo, eu tenho que fazer o que é correto, eu tenho que fazer aquilo que é importante e que deve ser feito. Mas eu não tenho controle de tudo. O mais bacana da fé é que ela quebra toda essa coisa da tecnologia. Porque a tecnologia, ela quer mostrar, o mundo moderno, ele mostra que a gente controla tudo, mas não controla nada. Deixa eu ver aqui uma... É verdade. Não, mas é super verdade.
É. Deixa eu Essa só ler coisa. aqui alguns comentários. Quem tiver perguntas, quiser me realmente mandar alguma pergunta mais armadinha, clica nesse. Eu acho que é assim, né? Não tenho certeza agora, porque eu não fiz ainda live com essa atualização. Tem um question mark aqui, uma interrogação embaixo. Acho que se você clicar ali, você manda uma pergunta. Acho que é isso. Mas já tem aqui, ó, o Léo. Lembro que antes, quando faltava energia, sentávamos e ouvíamos histórias. É verdade. Era bom. Como é que é? É verdade, Repete, hoje por em dia a favor, gente meu. já tá. Ele falou: lembro que antes, quando faltava energia, sentávamos e ouvíamos histórias, ríamos, era bom. Porque É não tinha o que verdade. fazer, E eu né? agora tô, Com certeza. e eu tô me lembrando, tinha coisas maravilhosas. Eu vivi uma época que tinha um racionamento de energia. Eu era pequena, eu devia ter uns 6, 7 anos, e era 6 horas da tarde, acabava a energia para economizar. E aí o que minha mãe fazia? Ela botava maiô em mim e eu descia para brincar com os Ah, amigos. é? Dia de chuva, mesmo na chuva, a gente descia. Eu escuto até hoje, eu lembro do meu pezinho batendo assim no chão. Então a gente tomava banho de chuva, a gente descia, jogava queimado, jogava, tinha um elástico, brincava de elástico, a gente se divertia, a gente tinha contato um com o outro, a gente brincava de adivinhar o que o outro estava fazendo de mímica, era uma brincadeira de mímica. Então, é isso. Os pais, quando Hoje. acaba. Não, desculpa, mãe. Existia um encontro da família, né? É, Existia um encontro da família. Quando é que a gente encontra hoje? Todo mundo. não, Com difícil. E agora que as prazer. crianças. Não, mas eu entendi. Agora que as crianças estão sem escola, né, também, a gente está tentando fazer uma rotina para eles continuarem ativos e fazendo atividades de escola e tal, mas também coisas criativas. Hoje eles foram desenhar, pintar lá no jardim, pintar nas pedras. E eles estão curtindo a beça, sabia? Eu achei que eles fossem reclamar de querer assistir televisão, querer videogame, mas não. Sabia? Eles estão adorando, e tão adorando que eu estou super dando atenção para eles e ali envolvida nas atividades. Eu acho que eles vão gostar desse confinamento. Porque não precisa dar atenção o dia inteiro. Eu me lembro que minha mãe passava o dia em casa, mas ela não dava atenção para a gente o dia inteiro. Ela tinha horário de dormir, ela tinha os horários dela. Ela costurava, ela batia papo com as amigas, mas tinha aquele momento que ela dava atenção. Minha mãe É, estudava comigo, então eu me lembro aquele monte de batata que ela botava na mesa para me ensinar o que era uma dezena, o que era uma dúzia. Então, a gente tinha contato. Hoje, qual é o contato que os pais têm com os filhos? É sempre. E E outra, trabalhar não tem nada a ver com isso, né? Assim, você pode trabalhar, passar o dia inteiro fora, mas o tempo que você está junto é ser um tempo de qualidade, né? eu E tenho um eu, por pouco de. exemplo, eu tenho tanta flexibilidade que às vezes eu me pego pensando, sabe? Será que eu, por estar tanto tempo com as crianças, eu tô dando esse tempo alguma coisa de qualidade? Porque às vezes eu falo, gente, eu não dei nada de qualidade de tempo para as crianças. Eu só tô cumprindo as tarefas, sabe? Check, 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 sabe, mãe? Deu o almoço, deu o jantar, botou pra escola, botou a roupa, não sei o quê. E aí, quando eu vejo, passou o dia, passou outro dia, passou outro dia, eu falo, não, mas eu vou fazer um bolinho com eles. Aí eu falo, ai, não, eu já tô tão cansada, passa outro dia, passa outro dia. Quando eu vi, já tá fim de semana, já tá segunda-feira. Ah, pessoa ansiosa. Pois é, eu me lembro do dia que eu e a Duda fizemos um brigadeiro. Eu aqui no Rio e ela aí em Londres. E aí ela foi Foi. pegando a lata e abrindo. E eu me lembro como aquele momento não é nada, tá? A gente nem se fala todo dia, porque eu evito ficar ligando todo dia, porque eu sei que eles têm um horário deles. Mas a verdade é que aquele momento, para mim, nossa, foi tão intenso. Tem uma pessoa, um húngaro, ele é psicólogo também, e ele fala muito do fluxo de energia. E ele fala, foi um dos primeiros a trazer a questão da felicidade. E aí ele diz o seguinte, que felicidade, na realidade, é quando você consegue se dedicar a alguma coisa inteiramente. A sua atenção, ela está totalmente voltada para aquilo. E você sabe que esse momento que Legal. eu fiz esse verdadeiro com a Duda, ele chama-se Mihai Csikszentmihalyi, mais ou menos assim é o nome dele. Mas esse momento do brigadeiro com a Duda, para mim, ele foi de uma intensa felicidade.
Felicidade no sentido que eu armazenei tudo, eu gravei cada segundo, cada olhar, ela pegando a manteiga. E aí, vovó, Ela pode estava botar esse? muito feliz, ela estava muito feliz. Então, e foi um momento só nosso, e ali é como se eu estivesse pintando um quadro, porque esse estudo do fluxo de energia, eles falam muito. Quando você está pintando um quadro, quando você está fazendo uma comida, mas fazendo uma comida, preparando a comida, não é igual eu faço que joga aqui, joga ali, que está correndo, que já está pensando em outra coisa, não. É fazer com amor. É muito diferente. São momentos de felicidade que a gente, assim, a sua geração, a geração um pouco mais adiante, não tem quase. Deixa eu ler E mais não aqui, ó. A para. Janine falou, por enquanto posso dizer que estou adorando dar essa parada. É uma parada obrigatória, né? Tá picotando um pouquinho, Mel, tá picotando. Você vai ter que falar de novo, É, por favor. aqui. A Janine falou que por enquanto posso dizer que estou adorando dar essa parada. A Estou... Karine falou dar essa parada. Tá ruim? Será que é a minha internet? Porque não parece. Essa o quê? É... Tá ouvindo? Tava tão bom. Picotou Deixa eu muito. tirar. Agora tá bom, fala. Tenta falar. Ah, não, a Janine só falou que por enquanto eu posso dizer que estou adorando dar essa parada, né? Uma parada obrigatória. Tá me ouvindo agora? Eu entendi. A Aline disse que por enquanto ela está adorando essa parada. É, Pois a é, tem Janine. pessoas que estão adorando essa parada mesmo. A Karine falou engraçado que eu estava repensando várias coisas há 2 semanas, querendo dar uma parada e reavaliada na vida, exatamente o que a sua mãe tá falando. E parece que veio assim. Que isso veio assim. É, deixa eu ver quem mais falou alguma Pois coisa. é, e assim, o que eu estou pensando muito, enquanto você está lendo aí, vendo as perguntas, Mel, o que eu estou achando importante é que as pessoas agora que elas foram obrigadas a parar, elas estão se dando conta de que é importante, que isso era importante, elas iam postergar esse momento. Para quando, gente? Essa é uma pergunta. Eu também tenho me questionado muito. Eu no consultório, eu atendo a casa 50 minutos. E eu raramente dou nem 5, 10 minutos entre um e outro. Agora, por conta dessa coisa de não ter que ir ao consultório todo dia e passar o dia lá, e segunda-feira alguns pacientes não puderam ir, então eu já comecei a atender usando o Face, eu percebi que era exaustivo para mim fazer os atendimentos por FaceTime. Por quê? A atenção minha, ficava o tempo todo presa no celular. Agora não, que eu estou me sentindo uma maravilha. Eu preparei aqui em casa alguma coisa, fiz um escritório que ele está todo fácil, eu estou sentadinha na poltrona, tem uma tela muito maior, para mim está mais confortável agora, eu conseguiria fazer os atendimentos. Mas eu estou questionando que eu realmente preciso ter um tempo, dar um horário que eu tenha 10, 15, 10 minutos que seja entre um paciente e outro, é importante. Se eu não quiser, eu não preciso, eu posso continuar, mas eu posso marcar um horário que me dê esses 10 minutos com tranquilidade. Para eu respirar, para eu atender o telefone, para eu, sei lá, para eu fazer nada. Aliás, fazer nada é uma coisa que eu gosto muito. Eu, graças a Deus, eu moro num lugar que tem uma vista muito bonita. Eu estou querendo falar sobre contemplar. É muito importante. Claro que eu sou uma privilegiada com essa vista e eu tenho o hábito de contemplar. Eu sento ali na varanda e eu realmente contemplo. E quando você contempla, não permite, os pensamentos eles não vão te invadir. À medida que você presta atenção na natureza, em alguma fonte de natureza, você consegue ajudar o seu pensamento a dar uma descansada. Especialmente no meu caso, como eu faço essa meditação já há mais tempo, eu consigo sim prestar atenção nas coisas sem deixar a interferência do pensamento, quando eu estou bem, lógico,
Uhum. acontecer. Mas eu acho que nesse momento que a gente está em casa, talvez fosse importante prestar atenção numa música, uma música sem letra, sabe? Só a Ah, tá. melodia. Agora você está falando de coisas para a gente fazer para combater essa ansiedade, esses pensamentos. Porque a ansiedade são esses pensamentos que vêm, ruins, A normalmente. ansiedade é justamente porque, olha só, os meus pensamentos não são meus, eles são aleatórios. Eles vêm o dia todo em grande quantidade e de várias fontes. Eles aparecem do nada. Tem pensamento que é um saco, eles vêm para me atormentar. Às vezes eu estou aqui numa boa, não sei o quê, aí pá, lá vem aquele cara me enlouquecer. Eu digo, sai fora. Não vai ser você que vai me atormentar, não. Peraí. Aí eu começo a buscar pensamentos bons. Quando vem uma coisa ruim, às vezes eu comento assim, parece brincadeira, gente. É importante a gente pensar um pouco com bom humor. Você só tem duas possibilidades. Pensar o que é bom e pensar o que é ruim. O que você prefere, Mel? Com certeza que é bom. Então vamos escolher. Porque se eu tenho dois pensamentos, um que vai me destruir e um que vai me acalmar e me fazer esperar um pouco, ter mais calma, mais tranquilidade, até começar a ver o outro lado da vida, eu vou escolher o bom. E se só vem pensamento ruim, Rosiana, como é que eu faço? Ué, se só vem pensamento ruim, eu tenho que transformar esse pensamento ruim numa coisa boa. Não é isso? É verdade. Ixi. Acho que o sinal tá ruim. Acho que isso é que é importante, a gente transformar esse pensamento numa coisa menos ruim, né? Então, assim, diz aí um pensamento que pode não ser bom. Não, mas aí você estava falando, então, prestar atenção numa música, contemplar, né? Coisas práticas que a gente Assim, possa fazer olha, agora prestar para atenção driblar numa essa. música, melodia, nada que tenha letra, porque tem pessoas que se deixam influenciar pela letra. Então, a melodia, ela ajuda você a buscar coisas boas dentro de você, mas uma melodia sem letra, quando a pessoa não está muito bem, Uma tá? Ou boa. alguma letra que me inspire alegria, paz. Lembra quando vocês eram pequenos, a gente tinha mania de assistir 10.999 vezes Mary Poppins. E aí tinha as músicas do Mary Poppins. É, isso Depois aí. tem aquela música daquele filme que aquela freirinha, lembra? Uma O Noviça freirinha. Rebelde. Exatamente, a noviça rebelde. Aí a gente falava as coisas boas da vida, né? Que ela ensina a pensar nas coisas boas da vida. A gente não é mais criança, mas a gente pode pensar em coisas boas da vida. Né? Eu adoro flores, eu adoro cor. É, eu me lembro, momentos maravilhosos com vocês. É, ah, uma reunião, um momento de amor, um momento apaixonado, um momento, mesmo que esse amor tenha acabado ou tenha sido perdido, ele é uma lembrança, e é uma lembrança boa. Então a gente tem que estar sempre tentando encontrar lembranças boas dentro da gente. Eu acho que essa é uma coisa boa para o momento. São momentos que eu chamo de descanso, não momentos de escape. Alguém Hoje, aqui, a ID estava falando aqui que é o barulho mental, né? Que não para nunca na nossa cabeça. E que meditar exatamente. é muito importante. Só que a gente usa muito a palavra meditar, né? E eu espero que você, não sei se você vai concordar. E meditar dá uma impressão de uma coisa difícil. Gente, meditar é moleza, quer dizer, é simples. Não é mole porque a gente às vezes está com a cabeça lotada de pensamento. Mas é muito simples. E outra, não precisa começar com 20 minutos. Faz assim, 1 minuto, 1 minuto e meio, respira 3 vezes e para. E tenta ver se você consegue deixar o pensamento É passar e não presta atenção difícil pra nele. caramba, né? Mas isso é um treino, olha, tudo é prática, não é? Essa coisa da É. maternidade. A gente está grávida, aquele barrigão, meu Deus, o que vai ser quando o meu filho nascer? A criança nasce e a gente, com a prática, vai entendendo e aprendendo. É igual a meditação. Comparação meio maluca, mas é. Porque a respiração também está dentro da gente, né? Então, a gente, bem ou mal, é praticar um pouquinho por dia. Pouquinho mesmo, 3 minutos. Vou dar 6 respiradas. Mas, Rosiana,
Se eu for prestar atenção no número de respiração, eu não vou estar meditando, não importa. Faz um pouquinho e para. Entendeu? E ver se o teu pensamento vai te atrapalhar. O pensamento, ele tem que passar, por exemplo, eu estou aqui, eu digo, a bateria do meu celular vai acabar. Pronto, acabou a minha meditação. Porque eu, em vez de prestar atenção na respiração, eu estou prestando atenção na bateria do celular, que é um problema. Aí eu já vou dizer, aí se acabar, a Melissa vai achar, ou eu não vou conseguir. Bom, ferrou. Aí eu vou ficar cheia de pensamentos e de sensações ruins. A meditação não é para isso, ela é um momento de descanso. No começo eu pensei até que eu estava maluca, eu sentia como se tivesse um espaço entre Rosiana e o resto. Era como se ficasse tudo aqui. Era muito diferente, era uma sensação de descanso. Eu dizia, nossa, que coisa de sensação de paz. É muito pouquinho, tá? Cheguei lá ainda não. Não chegou lá, mas você vai chegar. É porque você tem, primeiro a minha idade, depois as minhas atividades. Eu hoje não tenho muita gente que depende de mim em casa, então eu tenho um tempo que eu consigo fazer isso. Você está no banheiro e está todo mundo batendo, né, batendo na porta. Aliás, uma coisa maravilhosa. Para quem tem muito filho, para quem não tem tempo em casa, a melhor coisa, se tranca no banheiro. A gente sabe. Os maridos fazem isso muito bem. A gente não consegue fazer muito não, mas os maridos adoram. Eles fazem isso com maestria. Mas eu acho muito importante que eles adorem fazer isso, porque é a única maneira de respeitar. Já que quando a gente está no banheiro... Eu respeito. Então, mas é um recurso. É um recurso, sabe? É um momento para você treinar um pouquinho, de você estar ali e você começar a respirar, né? É uma questão de... Eu me lembro... Aliás, essa história do banheiro na minha família é famosa. Minha mãe tinha um sofá no banheiro. E era no banheiro que a gente conversava sobre todos os problemas. Porque nós éramos 4 filhos... E nunca dava 7 em 7 anos então era uma gente danada, era muito movimento, entrava amigo, saía amigo, era toda hora tinha gente em casa, e a gente sabia que o banheiro era o lugar que se respeitava totalmente. Então a minha mãe sentava no sofá com a gente e conversava. E a gente falava, às vezes, as coisas importantes, tirava dúvidas, desabafava. E foi muito... Era o lugar que a gente tinha. Será que agora a gente vai ter que recorrer para isso? Bom. Né? É pensar. São lembranças, eu estou tendo lembranças. E a verdade, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não importa o tamanho do lugar que você vive, o mais importante é que você descubra um lugar para você ter paz, um momento em casa, um pouquinho. E eu acho que esse momento é para a gente aprender. Eu moro numa casa pequena, não importa. Vamos tentar achar nessa casa pequena um lugar que você consiga ficar um pouquinho e comece a pensar em você, nas perspectivas. Deixa eu puxar aqui uma pergunta que mandaram. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. E como controlar a ansiedade e não devorar o estoque todo de comida? Normalmente trabalho de casa. Essa é muito boa, essa pergunta, especialmente agora que a gente tá, né? Eu tenho com a casa abastecida, teoricamente, para aguentar o período, né, de confinamento. Eu abasteci a casa e eu não tinha, mas abasteci com tudo normal do dia a dia, não fiz compra nenhuma especial. Mas eu não costumo almoçar, eu sempre fiz lanchinhos. Agora eu estou almoçando em casa. Por quê? Porque esse negócio de ficar beliscando o tempo todo, a gente não para, né? Agora eu vou falar uma historinha rápida. Não sei se vocês já ouviram falar no Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um monge budista, ele é vietnamita. E na época da guerra, ele optou por não entrar em combate. Inclusive, esse monge, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E é uma pessoa, assim, ele é um senhorzinho hoje, incrível. E ele tem até, chama-se Plum Village, um lugar onde ele tem retiros. Agora ele está quieto, ele já está no Vietnã esperando já fazer a passagem. Mas ele continua escrevendo para a gente.
ele resolveu voltar para a terra dele, era na França que ele ficava. Mas ele, nessa época da guerra, ele ficou com as crianças, os velhos e as mulheres. E ele optou por não entrar em combate e tem uma hora que a comida acaba, né? E aí ele começou a racionar, que era aquele alimento que ele tinha, era muito pouquinho, e se alimentar de coisas que ele encontrava no mato, né? Quando eles iam fugindo, começava a ver o bombardeio e eles fugiam. Então, ele começou a mostrar, fazer com que as pessoas começassem a perceber a comida não pela quantidade, mas por toda a característica dela. Então, hoje a gente chama isso de mindfulness eating. Você não é uma forma de você comer com atenção plena. Então, você pega um pouquinho de comida que seja, antes de botar na boca, você observa. Você começa a olhar detalhes desse alimento. Se você pegar aí uma bala de coco, normalmente se faz muito esse exercício com uma passa, uma uva passa. Eu fiz com muita gente com bala de coco. Aí você observa que a bala de coco ela tem um tom diferente, ela tem risquinhos, e aí você já vai preparando sua boca, né? As papilas começam logo a salivar. Aí você sente o aroma. Então você começa a trabalhar os seus sentidos diante daquele alimento. Quando você come, você vai sentir, perceber ele na sua boca toda. Então, quando você engole, então por isso fala-se come devagar. Eu nunca fui de comer muito devagar, eu sempre comi muito rápido. E atualmente, sempre fui muito gulosa, mas atualmente eu estou recorrendo a isso e está dando muito certo. Né? Mas o que eu estou querendo dizer lógico que é o pensamento ansioso, e aí eu estou dizendo o pensamento ansioso, porque a nossa natureza não necessariamente é ansiosa. A gente fica ansioso por conta dos nossos pensamentos, não é? Não necessariamente todo mundo tem essa característica, isso, né? Então, o que importa é eu saber lidar com os meus pensamentos. Quando eu começo a ficar cheia de pensamento, em vez de eu ir para a geladeira. Outra coisa, peraí, deixa eu só para fechar aqui e organizar, que eu estou achando que a minha bateria realmente vai acabar. Fome, raiva, cansaço e solidão Acabou a nossa gera alimentação. compulsão. Então, na verdade, se a gente pensar, quando eu vou na geladeira, não necessariamente eu estou com fome. Eu posso estar preocupada, eu posso estar cansada, eu posso estar com sede, eu posso estar querendo falar com alguém, eu posso estar frustrada. Então, por que a gente não vai pensar o que eu fui buscar na geladeira? Se foi comida ou foi uma compensação? Coisa para a gente pensar. É isso aí. Né? Ou eu fui na cozinha comer... Porque aqui eu sou a mestra disso. Né? Eu também faço, todos nós fazemos, mas a gente precisa começar a se conhecer. Eu acho que esse momento de retiro espiritual, porque a gente está vivendo um retiro, né? Você pode, tem gente que diz que isso daqui é o quê? Como é o nome? É prisão? Não, é um... confinamento. Eu essa palavra, né? Confinamento, assim, nós estamos confinados? Não, nós estamos em retiro, nos protegendo e protegendo o outro. Né? Eu acho que muita gente que está com algum sintoma, está em casa, está fazendo um retiro porque ela está protegendo o outro, né? Pessoas mais velhas e pessoas que têm fragilidades e não devem pegar esse vírus, né? Mas ela não está em confinamento. Tudo bem, se quiser pode até pensar, é a história do pensamento, tem o bom e o ruim. Né? Se eu quiser pensar em confinamento, ok, mas se eu quiser pensar que eu estou numa oportunidade, fazendo um retiro, né? Tudo bem que não é espiritual, mas eu estou fazendo um retiro organizacional. Como é que a gente chamaria? Eu estou me organizando, eu estou aproveitando para aprender algumas coisas que eu estava curiosa, eu estou lendo eu leio muito livros em pedaços, então não leio o livro inteiro, né? Então eu leio um pedacinho de uma coisa que eu tinha curiosidade, leio outra. Estou aqui falando com você, então, de alguma maneira, eu estou organizando meu conteúdo interno, eu estou arrumando o meu guarda-roupa da alma.
escrevendo um né? livro, né? Que a gente sempre tem esse Ah, projeto. sim, eu escrevi um livro, estou agora escrevendo sobre o amor. É uma coisa assim, eu até estou adorando você estar me dando essa oportunidade de conversar com esse seu povo amigo, porque eu quero muito fazer algumas perguntas sobre o amor, quero muito poder conversar com pessoas que tenham disponibilidade de falar sobre o amor, falar sobre esse sentimento, não só o amor entre amigos, o amor pai e filhos, mas falar mesmo do amor romântico, do amor homem e mulher, né? O que que a gente, como é esse amor para cada um? E se esse amor existe de verdade, como e que se não existe, como eu consigo abrir meu coração? Enfim, é um estudo muito bonito que eu estou fazendo para o meu futuro livro. Atualmente agora eu estou com um para lançar, mas eu estou com esse outro livro, um projeto, e eu acho que vai ser bacana poder Muito estudar também. legal. Ah, gostei, mãe, dessas suas sugestões, então, de ouvir a música. Agora, me fala uma coisa, o que que Hum, você faz hum. quando você está com as crianças aí, enlouquecendo você, e o marido subindo e descendo escada e preocupado porque ele tem um call e você está com todo mundo em cima de você? Qual vai ser o recurso que você vai utilizar hoje, por exemplo, que está todo mundo te respeitando agora porque você está com a gente, né? Mas quando você sair daí, todo mundo vai para Mas foi cima de difícil você. de subir, viu? Foi difícil de subir. Porque aí, especialmente o bebê sente quando eu tô com pressa, aí ele começou a chorar. E aí foi difícil. Mas é difícil, viu, mãe? Eu tenho respirado, pensado que se eu. Mexe no seu celular que eu não estou conseguindo ouvir. Tá picotando muito. Eu não sei o que fazer mais. Vê Tudo se bem. melhora aí. Não, né? Tá todo mundo me ouvindo mal também? Continua, continua. É... Não, mas às vezes o que eu tenho pensado agora, nesses dias de retiro, gostei dessa palavra, é que se eu perder a paciência, vai ser assim o dia inteiro, porque tá um caos o dia inteiro, tá muito difícil de, né, manter. E se eu ferro com perco a paciência, não vai adiantar nada. Então eu tô tentando respirar e fazer outra coisa para depois voltar. Eu tô escolhendo minhas batalhas, entendeu? Porque não dá para brigar por tudo. Tá normal, falando que tá normal. Pra mim, não dá pra reclamar de tudo. Tem que. Às vezes eu finjo que eu não tô vendo, eu não tô ouvindo e passo, deixo pra próxima. Respiro. Tentei botar umas músicas também, pra mudar um pouco o ambiente, que eu já percebi que quando eu boto música, as crianças acalmam um pouquinho, muda um pouco o foco. Mudar o foco, Mel, é tudo de bom. Mudar o foco. Pois é. Aí eu tenho feito isso porque eu já percebi também, quando alguma coisa dá errado, aí o Thomas começa a choramingar, se eu mudo o assunto, falo, mas eu não sei o que, nanã, aí ele já para e já, sabe, já fala diferente. Então eu tô tentando fazer isso. Mas você tem alguma sugestão do que eu fazer e do que as crianças fazerem, de repente, nessa situação, agora, nesse momento? Tá ouvindo? Ih, falhou. Gente, aproveitando aqui então que já tá falhando aqui pra ela, quem que tiver pergunta, que já tá acabando aqui a live, já vamos cortar, manda a pergunta aqui pela interrogação, que aí entra aqui e a gente responde. Mas também depois, essa live vai ficar aí para vocês assistirem até amanhã, não sei se eu consigo salvar. E qualquer pergunta também pode mandar direto para ela. Acho que tem aqui em cima, né, o nome dela, o Instagram, vocês podem seguir e mandar pergunta, tirar dúvidas. Tô querendo ver se eu consigo todo dia falar sobre alguma coisa. Amanhã a minha ideia é falar sobre empreendedorismo e como é que está sendo essa nova fase para quem empreende, quem tem um negócio pequeno, grande, e como passar por essa fase, tirar proveito dessa fase. Mas é isso. Você tá me ouvindo, mãe? Picotando muito.
muito picote. Acho que é a Quase não sua. entendo, quase Acho que não é a escuto sua. nada, mas eu consigo pegar o todo. Deixa eu... Agora, Mel, se você está me ouvindo, Tô. você consegue me ouvir? Porque hoje parece que tem uma. A gente fez um combinado de que às 21 horas todo mundo vai para as janelas aplaudir os médicos. Não sabia disso, Nós não. vamos fazer às 21 horas um momento de aplauso para os médicos que estão cuidando de todo mundo, que estão se expondo, que estão dando não só Verdade. um conteúdo técnico, mas estão dando amor. Porque para muita gente não adianta dar só o que você tem de conteúdo técnico. Eles estão dando um olhar, trocando um sorriso, estão se expondo, estão do lado de todo mundo. Não das pessoas apenas que estão com corona ou com suspeita de corona, mas pessoas que estão com a saúde precária e nesse momento são frágeis, muito frágeis. Muito Então legal. hoje vai ter às 9 horas um momento de aplauso para todo mundo da área de saúde que de alguma forma está Legal. ajudando as pessoas a conseguir passar por essa fase. Muito legal. Vou fazer também. Legal. Tá bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Mas tem alguma consideração final? Eu não consigo Sugestões? ouvir mais nada, viu? Eu estou vendo que eu Não? não escuto mesmo. Mas a gente está te ouvindo. Quer terminar? Fala alguma coisa para a gente finalizar, então. Para terminar? Quer que eu fale alguma coisa para terminar? É isso? Eu adorei estar com você. Eu adorei saber que tem pessoas com a gente, que a gente está aqui num grupo grande. Isso é muito legal. Eu estou achando, espero que a nossa conversa tenha sido uma coisa boa, que tenha sido otimista, tenha sido um momento da gente conseguir agarrar os nossos melhores recursos para que a gente possa viver só por hoje, um dia de cada vez, da melhor maneira possível, que o amanhã virá independente da minha vontade e controle, né? A partir do momento que eu faça tudo o que eu quiser de uma forma bem feita, assim, o que eu achei que para mim eu sinto como missão cumprida foi falar um pouquinho de fé. Eu não sou religiosa, eu não sou carola, muito pelo contrário, mas eu sinto que sem fé nada acontece, que esse momento é um momento que para as pessoas que gostam muito da racionalidade, eu sei que é confuso, mas recorrer à fé é tudo de bom, porque a gente sai do controle, consegue descansar, consegue fazer com que os pensamentos venham de uma forma mais suave e a gente possa viver o momento. A fé, ela é o nosso maior alento. Eu sinto como um travesseiro gostoso que eu posso encostar a todo momento e que está dentro de mim. Então, adorei essa conversa com vocês e eu gostaria de um retorno depois. Por favor, gente, sigam lá ela, mandem perguntas, mas eu tô pensando da gente voltar a falar alguma outra, enfim, temas relacionados aí, quem sabe semana que vem, né? Vamos precisar de um papo, terapia coletiva. Então, vamos agora focar em ouvir músicas instrumentais, em coisas que a gente possa focar 100%, momentos de qualidade com nossos filhos, com a nossa família. Aproveitar esse tempo para fazer coisas que a gente falava que não tinha tempo e agora a gente tem, né? Então é isso. Obrigada por acompanhar a gente. Então, se Deus quiser, até amanhã a gente vai falar sobre empreendedorismo. Obrigada, mãe. Gente, muito obrigada. Foi muito legal ter vocês aqui. Para quem não me pegou aqui no comecinho, só para finalizar, essa era a minha mãe, ela é psicóloga, especialista em motivação, mudança, era a pessoa perfeita para falar sobre ansiedade nesses tempos de que eu não vou mais falar confinamento, vou falar que ela sugeriu retiro, que é um retiro, né? Não é espiritual, mas é um retiro. E é só você voltar, é assim que acabar a live, ela vai ficar disponível, então vocês podem voltar e ouvir os conselhos que ela dá,
A gente teve uma conversa muito legal sobre a ansiedade nesse momento e de como fazer esse momento bem proveitoso, né? E a gente aproveitar ele da melhor forma possível. Que era preciso dar uma pausa, reavaliar, pensar se é esse o caminho que a gente quer mesmo seguir. Não tô falando de grandes revoluções na vida, não. Tô falando mais de pensar para dentro, né? Eu acho que é o momento perfeito de dar um boot e ver se a gente está fazendo tudo certinho que a gente gostaria, porque o tempo vai passando tão rápido e quem sabe a gente não tem essa chance, né, de reavaliar isso tão cedo. Então aproveitem esse momento. Obrigada, a gente se vê amanhã.